Ah, mas já passou o prazo, então a gente tem encaminhado as Não, últimas. não, aquele eu mandei que vocês podem responder até, eu acho que eu coloquei dia 9, né? Até dia 9 podem responder. Ah, tá. Beleza. Eu não tinha visto. Aí pode mandar em PDF no seu e-mail, professor? Pode ser assim ou Pode pelo ser, WhatsApp? pode ser, é bom colocar referências de onde vocês pegam as respostas. Ah, tá, beleza. Tá, então começando a segunda parte, exemplo. Nesse exemplo a gente vai falar do armazelo, o material que a gente chama do Organo Modified Seleno, os selanos organo modificados. E vamos colocar uma componente inorgânica, que a gente chama do fosfotungstato, é um ácido, é um superácido. E depois a gente vai colocar ainda os materiais, os íons inorgânicos nessa mistura para aumentar a resposta fotocrômica desse material. Então eu tenho a matriz do organosilicatos, né, do armosel, que a gente chama do Organo Modified Silicate, que é a parte orgânica e inorgânica. Ela tem a estrutura, a base dela é inorgânica, mas ela tem os grupos orgânicos, né? Porque são organoselanos. E a gente vai colocar ácido fosfotungístico, que é a parte inorgânica e a parte que dá coloração para o material. Porque a gente está trabalhando agora com uma mudança de coloração usando luz, chamado fotocromismo. E a gente vai ter um material híbrido do armuseu fosfotungstato que é fotocrômico, então ela tem uma propriedade fotocrômica. Bom, fotocromismo é uma fenômeno de interconversão fotoinduzida de uma espécie química entre duas formas. Imagina, olha, você tem uma forma A e tem uma forma B. E essas duas formas têm. Me dá um minutinho, eu vou desligar meu celular, está atrapalhando. Bom, voltando para o assunto, imagina que a gente tem um material que tem uma forma A, quando você irradia esse material A como luz, ela vai formar uma outra forma B, ela converte para uma outra forma com cor, uma forma colorida. E o interessante é que essa B, aquecendo ou passando outro tipo de luz, ou só deixando em ar, tem ela pode se converter de volta para a forma inicial. Então, ela é uma conversão entre uma forma não colorida, sem cor, e a forma colorida. E essa conversão podemos fazer várias vezes. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem o monolitos, uns xerogés do material fotocrômico. Quando você irradia com UV, quando você irradia com UV, ela forma um material azul. Então, tem uma coloração azul. Mas quando vocês passam oxigênio, o UV reduz esse material, mas a presença do oxigênio reoxida o material. Então, ela tem uma tá sem cor, é transparente, o material fica azul na presença de UV e quando passa oxigênio, deixa em ar, ela volta para a forma original. A gente vai estudar a preparação desse material usando o processo do sol gel, né? Esse é um excelente exemplo do material híbridos. Ô, professor, Oi. você falou ali da questão da temperatura, mas quando se fala em temperatura, a gente está falando do termocromismo, não é? O fotocromismo ele não está definido apenas quando se fala da interação com a luz? Sim, a coisa mais importante é que a coloração, ou um dos processos tem que envolver luz.
para poder formar. Ah, sim, mas daí ele Entendeu? seria dois tipos de materiais crômicos, né? No caso, crômicos, não, cromógenos, que Não, eles por são. exemplo, eu vou explicar. Tem materiais que quando você irradia com luz, aí você reduz uma parte dela e ela tem a forma reduzida tem cor. Aí você precisa um processo de oxidação daquele material. Então você pode usar uma luz diferente, como está mostrado aqui. Você pode aquecer ou você simplesmente deixa ela no ar. O oxigênio pode fazer isso, oxidação para vocês. Às vezes o processo é assistido termicamente ou é um outro tipo de luz que vai fazer o contrário, tipo fazer a oxidação do material. Por exemplo, quando pessoas trabalham como, eu posso mandar um artigo, pessoas que trabalham como prata, você irradia a prata, ela fica amarelo, a coloração amarela. E quando você deixa ela aquece um pouquinho, a prata se oxida. Então, a coloração amarela do nanopartícula da prata some, e ela volta para a original. Então, tem vários jeitos de como fazer o processo reverso. Uhum. Esse processo com oxigênio, ele, no caso, não está no fenômeno do fotocromismo, é isso? Ele está com dois fenômenos juntos no material, para ter essa reversibilidade? Sim, o fotocromismo é a interconversão da duas formas diferentes de uma molécula, orgânica ou inorgânica. Uhum. Mas como é fotocromismo, a gente envolve luz no um dos processos, muitas vezes na formação de uma forma colorida, como está mostrado aqui, ó. Eu uso luz UV e ela muda para a cor azul. E se eu deixo esse material em oxigênio, né? Porque a luz faz a redução do centro. E eu vou mostrar no próximo slide, quando a gente vai falar do polioxametalatos, né? Essa amostra, a gente vai ver que quando você reduz a amostra, você forma tungstano mais 5. E quando você oxida ela de volta, ela forma tungstano mais 6, ela volta para tungstano mais 6. O mais 6 não tem cor, mas o mais 5 tem cor. Eu vou mostrar isso para no próximo slide. Tá Ah, bom? tá. Beleza. Agora, a questão é por que é importante ter materiais fotocrômicos? Vocês sabem esses revestimentos óticos, né? Os óculos que mudam cores, dependendo do tipo da radiação que chega. Quando bate UV, elas mudam cor, elas ficam mais escuro, porque tem um material sensível à luz UV. E muitas vezes as pessoas usam isso para proteger olhos da luz azul, da luz UV, tipo UV. Aí tem as janelas inteligentes, que também, quando passa luz ali, ela absorve uma parte da luz, muitas vezes infravermelho, né? Então, quando ela absorve infravermelho, o calor não entra da janela para dentro do prédio. Aí tem outras aplicações, podem ser usadas para decorações e também como dosímetros. Dosímetros é que a gente pode medir a dosagem da UV usando esses materiais. Como? Porque a coloração desse material, a intensidade da cor depende da qualidade do UV. Então, a gente pode fazer uma calibração da cor do material para usar esses material como dosímetros. Dosímetros é um metro para medir a dosagem do UV, a quantidade do UV que está chegando num certo tempo, tempo determinado. Agora, para o material que a gente falou, né? Ácido fosfotungístico, essa é a parte inorgânica que a gente vai colocar. Então, esse é um importante classe do composto inorgânico. Vocês sabem que muitos material inorgânico, material fotocrômico, são baseados em compostos orgânicos e tem pouco trabalho sobre material fotocrômico inorgânico. Mas esses polioxametalatos é uma classe de compostos de metais de transição ligado ao oxigênio, então eles são clusters, nanoclusters, eles são grandes moléculas do,
que contém um metal de transição ligado ao oxigênio, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa estrutura, vocês podem ver essas bolinhas azul é um metal. Pode ser tungstano, pode ser molibdeno. Quando é tungstano, a gente chama do ácido fosfotungístico. Quando é molibdeno, a gente chama do ácido fosfomolibdênico, fosfomolybdic acid. E outra coisa na estrutura delas, que ela tem um grupo fosfato. Olha, esse tem um fósforo ligado com 4 oxigênios, então tem um grupo fosfato. Isso chamado, esse X, aqui nesse caso é fosfato, mas pode ter outros. Isso chamado hidroátomo. Esse chamado hidroátomo, aqui tem um metal de transição. E esse tudo vermelho é oxigênio. Vocês conseguem ver que é uma molécula grande, inorgânica. É uma cluster, que a gente chama, uma nanocluster do metal ligado ao oxigênio, e que tem um grupamento fosfato no meio dessa estrutura. Quando a gente faz um desenho mais bonitinho dessa estrutura, vocês podem enxergar essa parte verde aqui no meio. Esse é o grupamento fosfato. E vocês vão ver que o oxigênio, tem 8 oxigênios ligados a cada tungstano, ou seja, a gente tem uma coordenação octaédrica do oxigênio ligado ao, aqui, por exemplo, vocês podem ver um tungstano que está ligado 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênio, né? Cada tungstano está ligado com 6 oxigênio, formando um octaédrico. E tem 12 dessas octaédricas, por isso a fórmula final dela fica H3, PW12 ou 43 menos. Ele é um superácido, né? Isso vai ficar para vocês definir o que é um superácido. É um material bastante solúvel, é um superácido, mas uma característica muito importante desse material é que ele pode receber elétrons ou prótons, formando espécies de valência mistas, que a gente chama do heteropoliblues, né? Que tem coloração azul, heteropoliblues. Hetero é porque forma valências mistas. Nesse caso, por exemplo, esse tungstano é mais 6, mas se ele recebe um elétron, ele vai haver bastante tungstano com estado de oxidação mais 6, mas alguns vão ficar menos 5. Isso a gente chama do mixed valence species, né? Espécies coloridas da valência mistas. Por exemplo, aqui tem 12 desse octaedras. Então, um dos tungstano pode ser reduzido se esse material recebe elétron, ou pode ser oxidado se esse recebe um próton. Então, browns, né? Brown é amarelado, mais ou menos. Brown, não sei como que é em português, mas é por aí. Fotocrome. Agora, o fotocromismo desses materiais, a resposta fotocrômica depende da fotorredução desse material. Então, você vai fotorreduzir. Isso significa que essa resposta fotocrômica é dependente do potencial de redox delas, do pH do meio e a presença dos grupos orgânicos que podem fornecer um próton ou elétrons, ou que podem receber um elétron ou prótons. Por isso a gente está colocando os ormuzelos, né, que tem um grupamento orgânico e tem a matriz da sílica. Agora, o problema desses materiais é a sua solubilidade. Vamos falar primeiro do como funciona o fotocromismo, né, nesse caso. Olha, esse material tem um tungstano ligado com oxigênio, então a banda da energias mais baixas, preenchidas, que a gente chama HOMO. O HOMO é orbitais moleculares de uma energia mais alta possível e que estão preenchidos. Então, em inglês é Highest Occupied Molecular Orbitals.